Porque assim, o ESG veio com uma onda muito forte, a questão de só vai ter financiamento, só vai conseguir dinheiro com juro barato, se for sustentável. Mas assim, a gente está vendo que isso está se falando, mas não está resolvendo. Não, só isso não basta. Então, precisamos de mais. Precisamos comprovar. E aí, o que a gente tenta evitar é o tal do greenwashing, né? Que as empresas falam, eu sou sustentável, fiz isso, fiz aquilo, e no fim das contas não fez nada, não investiu dinheiro e está só fazendo propaganda. Então, a gente quer que o setor realmente seja diferenciado. Né? E aí a gente quer comprovar, e aí, entrando na questão da taxonomia, é uma forma de reportar e de garantir que o investimento proposto ou indicado realmente aconteceu. Então, vem novidades por aí do governo, eu acho bem bacana, está em consulta pública, a gente está acompanhando e certamente a indústria de tintas ela vai estar aí como uma das primeiras aderindo a essa tendência. Puxa vida, Que legal. você que está assistindo a gente, Exato. Olha que informação, né? Eu tô me sentindo com informação privilegiada da bolsa. Exatamente. Porque, cara, se você pega isso e aplica em outras vertentes, a questão da taxonomia é você gerar novos indicadores e tornar visível aquilo que chega a ser intangível hoje em dia, porque fica na filosofia, no discurso. Hoje fica só no relatório mesmo. Então, quando eu fui compartilhar, por exemplo, a economia circular, o que a gente fala muito? A economia circular gera o resíduo vira outro produto. Gente, vamos desmistificar, não é isso que a gente está falando. A gente está falando em dar um novo propósito. Então, a tinta, por exemplo, ela é sustentável, porque ela aumenta a vida útil de um metal, de uma parede, ela reduz temperatura, ela absorve sol quando tem que esquentar. Então, ela tem um apelo sustentável. Mas só isso não basta. Então, vamos pensar, bater o carro, infelizmente, precisa repintar. Né? E aí você vai na oficina, né? O cara tem lá um produto, vai misturar tinta sem exaustão, é base solvente, ele vai aplicar, não tem luva, ele se contamina, está respirando, vai ter um problema futuro. O que a gente tem de opções? Hoje, na empresa que eu trabalho, na PPG, a gente tem um processo de fabricação de tintas coloridas que faz a leitura do carro pós-desgaste. Então, tem pintura original, pegou sol, pegou chuva, foi para a praia, a pintura, né, a cor mudou um pouquinho. Então, a gente faz a leitura daquela cor e consegue fabricar até 200 ml daquela tinta com uma precisão incrível. Base água. Então, o que enfrenta? A pequena oficina que vai pintar, ela não tem mais o risco do solvente, ela não vai mais ter o risco do incêndio, porque o produto já é base água. Ele não precisa mais produzir 1 litro para ter aquela cor, ele produz 200 ml. Eu deixei de desperdiçar 800 ml de matéria-prima. E aí ele aplica a tinta, ele pode aplicar com condições mais tranquilas. Então, isso é economia circular, é tu pensar que quem está na ponta, na cadeia final, tem benefícios do teu produto que tem um apelo sustentável, né? Então, ele traz uma nova visão. Então, não vamos pensar que economia circular é usar o resíduo para outra coisa. Não, é não gerar. É utilizar 100% da matéria-prima. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui iniciando mais um Elas na Proteção. Que beleza! Esse podcast que está fazendo um grande sucesso por todos os lugares que a gente está entrando em todas as redes sociais. Eu sou Fabiana Raulino e sou sua host nesse dia aqui e, claro, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, de pele branca, eu tenho um sorriso muito largo, estou usando uma blusa preta com alguns detalhes bege, branco, hoje sem brinquinhos, e estou aqui do lado da minha querida amiga, co-host no programa, Fernanda Neto, grande amiga, olá! Tudo bom, Fabi? Tudo bom, pessoal? Sempre muito feliz de estar aqui com vocês, né? Podendo conversar com mulheres incríveis, participar desse podcast que é realmente um sucesso. E eu também vou aproveitar para fazer minha audiodescrição hoje. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, já cresceram, já estão na altura do ombro quase, mas mantenho ainda um raspadinho aqui do lado esquerdo. Uso óculos, né? Estou de acessórios, brinco, colar, anéis, hoje todo prata, e uma blusa vermelha.
E tô super feliz, né, da gente bater mais um papo. mais Se eu uma puder mulher. fazer uma contribuição em relação à Faça a minha descrição. descrição, que faltou. Gente, ela tá com look. Assim, fator uau, sabe? Na Matrix dizem que quando você que eu tá vi- assim pra descobrir grandes segredos, aparece uma mulher de vermelho pra eu chamar vim sua toda de atenção. vermelho, né? Então, Falta não, vindo só a colar. blusa. Não, puta laço, assim, não é laço, né? Lenço, Encharpe, um lenço de seda na cintura, tá bonita demais. Eu sou, né? Acordei 5 da manhã, tentando, né, sobreviver ao aquecimento global, mas vamos nessa. Gente, me deram café, tô mais acelerada do que nunca, tendo muita dificuldade em contar as palavras, mas é bom para acompanhar esse furacão que a gente trouxe hoje. Ela é linda, absoluta, uma das pessoas mais legais que a gente conhece. Sim. Uma mulher que fica à frente de prêmios e, claro, indústria química. Né? Sabe pouco da área, né? Sabe pouco da área. Desafios poucos, tranquilo. Claro, a galera vai ver aqui na legenda, até já nasceu com nome artístico, né? Produziu uma gênia, porque a Traz filha um peso, né? Gente, a filha dela, sabe, já faz negociações na internet, assim, é sobre isso. É genético. É É genético. total, né? E também é mini gigante, Mini né? gigante. Igual ao seu, né? A galera de 1,23, 1,24 de altura. Então a gente vai trazer aqui hoje a Mayra Paz. Ah, olha o nome. Esse nome tem peso, né? Muito bem-vinda. E esse nome alemão. Olá, Querida, gente. seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber aqui, uma honra, um prazer. Vou fazer minha audiodescrição, então. Sou branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, também uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa branca com bolinhas pretas. Que é sempre um clássico, né? clássico. Clássico, né? Gente, deixa aqui também os nossos agradecimentos à revista Proteção, que é a razão da nossa existência, aos estúdios da AnimaSeg, aproveitar, mandar um grande abraço para o Raul, que sempre quando tem uma curtida aqui, a gente sabe que uma das curtidas é do Raul, que nos acompanha e apoia o programa. E, claro, os nossos patrocinadores, a MSA, que, aliás, você leva, né? O capacete rosa classicão da nossa querida MSA, nossa patrocinadora, e os apoiadores da Marluvas, com essa botinha preta, com detalhes cor-de-rosa, que faz todo o sucesso no nosso programa, já deixa a marca registrada. Nós temos uma comunidade de todas as entrevistadas no Ela na Proteção. Então, a Má vai entrar no grupo de WhatsApp, ele é silencioso até, né? Ele é tranquilo, ele é Organizado, organizado. é bonitinho. E aí é nele que a gente vai organizando algumas coisas. Aliás, a gente deixa aqui o ar de curiosidade que alguns novos projetos do Elas na Proteção já estão aqui em horizontes próximos. Má, além dessa honra de trazer você aqui hoje com essa energia, uma pessoa muito querida, Alexandre adora você, nós, né, claro, grandes admiradoras. Conta pra gente um pouquinho a respeito da sua vida e a sua trajetória. Claro, eu desde sempre quis engenharia química, né, muito focado, sabia o que eu queria e tinha um propósito de não fazer estágio na indústria petroquímica. Eu sempre quis ir para um ramo um pouco diferente. Que Então, focada! Mas Eu ia tinha falar alguém na desde família que... Não, tem um primo da minha mãe que era farmacêutico, que trabalhava na indústria química e já me chamava a atenção. Então, conversava bastante com ele e decidi. E aí, lá no Rio Grande do Sul, fiz faculdade na PUC, nós tínhamos duas grandes opções de estágio, que era a Tintas Renner, onde eu fui fazer estágio, e numa indústria de papel e celulose. E, felizmente, quando eu apliquei para a Tintas Renner, eu fui selecionada. Então, eu entrei em 2001, janeiro de 2001, e estou na mesma empresa até hoje. E aí, dentro, né, dessa indústria química, fabricação de tintas e vernizes, surgiu a oportunidade de fazer segurança do trabalho. E, num primeiro momento, eu odiei. Eu fiz o curso basicamente obrigada. Eu cheguei a ser expulsa de sala de aula por rebeldia, eu no alto dos meus 23 anos, sendo expulsa da faculdade de uma aula, porque eu não entendia o que a gente estava fazendo ali, não estava convencida de que isso era melhor para mim.
Mas depois da formação, eu fui picada pelo bichinho da segurança. O Ivan, grande amigo, me convidou para trabalhar aqui em Campinas, São Paulo, na área de segurança. Até então, eu trabalhava na área industrial, com projetos, com processos. Grande Ivan Rigoletto. Exato. Muito bem. E Ângela, né? Muito bom. Exato. Um abraço para os dois, adoro os dois. E aí entrei nessa área de segurança do trabalho e parecia que eu trabalhei a minha vida toda. E aí não tem como a gente se desvencilhar, não tem como a gente sair desse ramo. Então, fiquei um período de 3 anos, surgiu uma oportunidade para mim de participar de um projeto de construir uma fábrica de resina, um projeto de 37 milhões de dólares, construir do zero, participar de toda a parte de dimensionamento, de equipamento, a execução da obra. E aí, no meio da obra, fui convidada para fazer o startup e ser a gerente da planta. Então, foi um projeto bem demandante da minha parte, mas muito gostoso, porque a gente viu o papel, depois tem lá um prédio de 36 metros de altura, com reatores, com tudo. Né? A gente fazer todo startup, que é para a indústria automotiva, a gente sabe que tem toda uma peculiaridade, todo um cuidado. E aí eu toquei a fábrica por 3 anos, né? Então foi bacana ver todo o processo, até conseguir entregar o produto, ver o carro pintadinho lá no final da linha. Mas eu cansei e eu quis voltar para a segurança, né? Então, assim, durante toda a obra, o que a gente se orgulha, assim, no time do projeto, a gente não teve acidentes. Nenhum. A gente não teve nenhum evento marcante. Por quê? Porque sempre foi uma prioridade. Instintivamente, a segurança estava ali. Né? E isso é um orgulho, tu ter uma obra, quando tu tem um canteiro de obras com 560 pessoas e não ter acidente, né? É incrível, são várias empresas diferentes, então foi bacana. A gestão dessas empresas diferentes. Que não é fácil, precisa né? ter muito a pulso cultura da segurança estava lá, mas ela não está lá em todos os outros parceiros que estão numa obra. Geralmente, aí, esse é o mais difícil. Você não consegue fazer isso de forma processual. Ai, tem isso, esse fluxo. É realmente o seu saber criando instintos de aqui não pode, aqui isso primeiro, fazendo essa orquestra, né? Exato. Mas aí, em 2017, cansei, não queria mais operação. Acho que operações, para mim, não é o meu foco de vida. E aí, acabei voltando para a área de segurança, especificamente segurança de processos, cuidando da América Latina. Tive a oportunidade de fazer muitas avaliações de Process Hazard Analysis no México. E uma dessas análises em que eu estava, aconteceu o grande terremoto de setembro de 2017. E nós estávamos dentro da fábrica. E aí a gente se deu conta de que tudo que a gente tinha avaliado de risco de processo não estava exatamente fiel ao que pode acontecer, porque no terremoto, muito do que a gente dizia que não era risco passou a ser um risco. Aconteceu. Então a gente revisitou os nossos estudos e começamos de novo dizendo que o impossível pode acontecer, porque ninguém acreditava que fosse ter um terremoto tão forte de novo no México após 40 anos. E teve. Né? Juro que naquele dia do terremoto eu achei que eu seria enterrada com o crachá da empresa, eu seria a Mayra da PPG, porque a gente saiu de dentro da fábrica sem nada, sem celular, sem documento, sem nada, e demoramos mais de 4 horas para poder voltar para buscar as nossas coisas. E sem a garantia de ter onde dormir, porque eu não sabia a condição do hotel, não sabia se o motorista ia conseguir me buscar, então foi uma situação bem alarmante. Fiquei por um bom tempo... Já foi o quadro, conta pra gente já, isso aí. Já. Começou... A gente vai pedir os detalhes depois. Depois eu vou até pedir pro Alexandre esse short, porque eu tava sorrindo, aí o rosto foi... Não, mas vida, aí essa eu pensando na curiosidade do terremoto com a segurança do trabalho. Daqui a pouco eu me dei conta de que em alguns, né, por algumas horas vocês não sabiam nem se continuariam vivos. Exato. Mas aí, felizmente, o hotel que eu tava, a gente teve acesso. Alguns pequenos detalhes, assim, de toda a iluminação do hotel, só tinha uma luz por quarto, porque as lâmpadas quebraram e não tinha como repor. Então, só tinha uma lâmpada, tu tinha que optar se botava no banheiro, botava no quarto, enfim. Coisas assim, tu acaba querendo dormir, basicamente, de roupa, com a mochilinha pronta na porta para sair correndo. E a grande questão era, o que é melhor? Né, ficar no térreo, perto da saída, para conseguir correr, se acontecer de novo, ou ficar no último andar para ser socorrida primeiro. Então, assim, aí a recomendação que me deram, que eu achei fantástica, foi do engenheiro de segurança, foi, se tu acha que vai acordar e vai estar alerta, atenta e conseguir correr, fica no térreo. Agora, se tu acha que vai estar dormindo e não vai perceber, fica no último andar. Mas são coisas que não fazem parte da nossa realidade do Brasil.
né? Então, assim, a gente começa a se abrir num estudo que a gente está fazendo de avaliação de risco de processo, isso te abre mais a mente para pensar que outras coisas, outros fatores podem interferir naquela atuação. A gente teve um comprometimento sério na nossa fábrica de reatores, de resinas lá, na planta de reatores, por decorrência desse terremoto. Então, assim, traz à tona muita coisa. Mas foi uma grande experiência, passado já superado, Principalmente enfim. com mente de brasileiro, que aqui Sim, a gente não, não tem tem isso. essa realidade. Não basta na nossa cabeça incluir uma coisa dessa. De como análise terremoto risco. ainda. E aí as pessoas dizem, é só uma questão cultural. Não, não é uma questão cultural, Não, é de não, vivência. é de vivência. Né? Então, assim, às vezes a gente se acha um pouquinho prepotente. Não, eu consigo fazer esse estudo no México, mas talvez eu tivesse que ter me preparado mais. O universo conspirou para me preparar no campo. Sim. Mas, enfim, isso deixa a gente mais aberto. E aí, como a gente tem operações também em outros países, deixa a gente mais atenta, né? Então, E bacana. quando você coloca que não é cultural, existem coisas que a gente... é vivência, né? É vivência, é modelo mental. A primeira vez que a gente vai dar uma palestra, a gente tem aquele mini infarto. Porque tudo é uma novidade. Eu vou subir, eu tenho risco de cair. Aí você já começa a infartar escada. Aí subiu. Aí o público viu alguém rindo, tá rindo de mim. É muito input. E você tem que pensar sobre todos eles. Cada input a mais é mais uma ansiedade que se tem, que desloca a nossa cognição. Tira a atenção, né? Se você está num lugar fisicamente que a mãe tá falando, ó, caso tenha terremoto, corre para debaixo da mesa, Desde desce, pequenininho, né? tal. Algo intrínseco, você não pensa mais, porque você escutou tantas vezes. Não tem tudo isso para você raciocinar, já tá no modelo mental lá de trás, Exato. de coisas que você foi fazendo desde criança. Agora você chega de um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Exato. Não tem. Isso tudo é novo e você precisa jogar no processual, no de agora. Que história! Já começamos assim. Não, e só dela contar, fico no térreo ou no último andar, eu falei, nem nunca tinha pensado numa situação dessa. É verdade. Né? Nunca imaginei que. Imagine assim, eu pensaria e eu não ia querer ficar no térreo pensando que aquilo ia cair, eu ia estar lá embaixo. Mas não nesse ponto, nesse detalhe de que eu poderia ser a primeira a sair. A Entendeu? importância também dos simulados de segurança não Sim. caricatos, né? Exato. Aquilo de você jogar algumas coisas, jogar um crachá em algum lugar para o pessoal. Cadê a pessoa que estava com esse crachá? O que será que E aconteceu? não só o proforme, né? Vamos todo mundo descer pela escada e ficar ali no ponto de encontro, que é o que acaba acontecendo hoje em dia, né? E a gente não As cria pessoas situações que- reais. E ainda no final escuta, pô, tinha uma reunião importante, vocês atrapalharam. Ou então você É, escuta o pessoal, então, vamos assim, aproveitar e vamos almoçar, então já vamos descer para almoçar. Não, gente. É justamente para você estar treinado e ter passado, ter tido essa mini vivência. Não chega a ser uma vivência porque realmente Só vou terminar Só esse vou- e-mail, sabe? isso é para você se preparar para nesse dia você ter essa mente trabalhando a seu favor, né? E como é seu trabalho na PPG? Na PPG, bom, hoje eu estou cuidando da área de segurança para os países da América Latina Sul. A gente tem plantas aqui no Brasil, na Argentina. Na Argentina, infelizmente, a gente está fechando. Então, assim, a gente tem os momentos de glória, que é construir uma fábrica, mas tem os momentos bem complicados, que é encerrar uma operação também. Então, recentemente, nós vendemos uma planta lá e agora estamos encerrando a operação em outra. E aí, pensando em segurança, a gente precisa trabalhar com a frustração dos operadores que estão ali, precisam ainda entregar produto, mas já sabendo que não vão ter o emprego, a garantia, né, num futuro próximo. Então, tu tem que trabalhar com certas frustrações também. Mas aqui no Brasil, eu acho que o grande desafio é a gente se manter atualizado em termos de legislação, que muda bastante e vem muita coisa, e a gente sabe que tem mais coisa para vir. Então, se manter atualizada, garantir esse cumprimento legal, essa questão de fazer tudo certinho, ou tentar fazer o nosso melhor para que tudo saia conforme a expectativa, é um ponto importante. E lidar com a indústria química tem o desafio do nosso lado, eu estou sentada aqui, do meu lado tem um tanque com 300, né, ou com, sei lá, 30 toneladas de material inflamável e que se alguma coisa sair fora do padrão, pode Nascemos e explodir. permanecemos na insalubridade, tá tudo certo. Exato. Então, Não tem, a razão de existir é Exato. química. Qual que é o maior desafio, Má, em relação ao LATAM, ao Latinoamérica? Porque são legislações diferentes. São bem E difíceis. como que você faz para articular tudo isso? Quais são os maiores A desafios? gente não pode querer implantar a mesma solução de um país em outro. Isso é a primeira solução. Então, aqui a gente tem o PGR, que funciona muito bem e que traz uma informação
relevante para o nosso dia a dia. Nos outros países, o PGR não é o documento mais importante, não tem esse formato. E talvez não é onde a gente vai ter a maior parte da informação do risco. Então, a gente tem que entender o que cada país tem de legislação e se isso vai ser suficiente para a gente garantir a segurança. Nem sempre é. Então, é muito específico de cada país. México se pauta muito nas legislações americanas e que nem sempre se aplicam para o país, né, para as condições. Então, tem situações que são super engraçadas. A gente aqui instalando a fábrica, né, o pessoal teimando que toda a rede de incêndio deveria ser subterrânea, né, enterrada, por conta... para não congelar por conta da neve. E a gente dizendo, gente, aqui não tem. Por outro lado, eu não posso ter um chuveiro de emergência instalado com tubulação aérea, porque vai queimar a pessoa, o sol esquenta aquela água. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que ter jogo de cintura para poder entender, né? Tem momentos que ele vai lavar o olho e vai estar gelada a água, mas tem momentos que ele vai se queimar, então não pode. Essa tubulação ou tem que estar isolada ou tem que estar enterrada. O óbvio não é universal. Não é, porque nos Estados Unidos tem um risco, aqui é outro. Então, a neve de lá é o nosso sol daqui. Então, tem diferenças. E aí, a gente tem que ter a maturidade de ouvir as pessoas. E não tem nada melhor do que ouvir quem está na linha de produção. Não adianta. A gente pode ter feito faculdade, ter feito milhões de cursos, achar que tem uma boa criatividade, mas se o operador não compra a tua ideia, não te explica como ele vai aplicar ela, a gente não vai implantar. O coração do ergonomista aqueceu. Eu ia dizer isso da médica do trabalho também. Aliás, Fê, você já foi médica do trabalho também, indústria química, né? Sim, por isso que eu falei que é um desafio grande, né? É um desafio bem grande. Né? Os riscos são enormes. Eu falo até eu ia fazer essa pergunta para ela, em relação até à percepção do risco do trabalhador, né? A minha experiência é, pelo menos aqui no Brasil, não sei se outros países também é a mesma coisa, mas a grande maioria dos operadores com que a gente trabalhava aqui, claro, eu tinha o pessoal técnico que tem o conhecimento de química, mas eu tenho muita gente que está trabalhando na operação sem conhecimento básico de química nem na escola. Exatamente. Então, para eles, aquilo é um baita de um perigo, um baita de um risco, quando às vezes não é tão grande. E o contrário acaba acontecendo. Quanto mais tempo eles passam manuseando aquilo e não enxergando mais o perigo que ele pode ter, naturaliza. Então, não sei se isso também é um grande desafio para vocês. Acontece muito na rede elétrica também. Não, com certeza. Primeiro porque, assim, o líquido, normalmente, ele é transparente. Ele é uma água. Ele é uma água. E aí, se ele não sinalizar que o que está dentro daquela caneca é água ou é solvente, outra pessoa pode se confundir, né? Por mais que a gente diga cheire antes, cuidado, não põe o dedo, use luva, nem sempre isso vai acontecer. Então, às vezes, eles ignoram um pouquinho o risco e acham assim, caiu um pouco de tinta, é só pegar aqui uma acetona e eu vou limpar. E aí, chega de noite em casa, tá com a mão toda vermelha. Não, mas vai passar, eu vou passar esse creme. Passou o creme e ferrou com tudo. Já tá com uma lesão mais avançada. Já tá com experimento, né? Exato. Então, assim, é importante eles entenderem o risco e comunicar qualquer anormalidade. Então, é difícil. E aí, assim, uma fábrica que tem um potencial de explosão, né? É comum as pessoas deixarem baldes com produto inflamável sem tampa. E a nossa briga tem que botar tampa, tem que sinalizar, tem que identificar, se virar, como é que a gente vai contornar? Como é que a gente vai saber se gera explosão? Fora a questão da eletricidade estática, né? Que é o risco invisível, que a gente sabe que é extremamente complicado. Mas na indústria que eu trabalho, a gente tem tinta em pó também. E aí todo mundo diz assim, tinta líquida, vai, solvente, é perigosa, tinta em pó é tranquila. Nossa, não tem risco nenhum. O que é isso aqui? Pó é explosivo. E aí, quando a gente tem um incêndio na indústria da tinta líquida, é um princípio que tu consegue muitas vezes combater. Na tinta em pó, tu não tem um incêndio, tem uma explosão. E a explosão, ela é imediata e ela destrói. Então, tu tem que ter segurança também, tu tem que ter certos cuidados. Então, é difícil. Tu tem que manter os treinamentos sempre em dia, tu tem que manter sempre a informação. Relembrar. Exato, a informação tem que circular. Porque o que vocês trouxeram é que a indústria química, ela te dá menos outputs de atenção, de susto. Ela tá lá, extremamente perigosa o tempo inteiro, mas ela parece que silenciosa. Ela é silenciosa, ela é tranquila. É a diabetes da saúde segurança. Praticamente. E aí as pessoas acham que as coisas são sempre iguais. Então, a gente tem transferências de materiais para todos os lados e tínhamos que fazer a transferência de uma tubulação, né, que vinha do tanque farm, para um tambor. E por algum motivo, por falta de uma mangueira, colocaram uma mangueira com um diâmetro menor.
Então, deveria ser uma de 2 polegadas, colocaram com uma de 1 polegada. Ou seja, na hora de dosar, deu splash. O splash atingiu quem? O olho do funcionário. Então, queimou, sentiu dor. Né? A gente fica mal nesse dia, porque alguém se machucou numa operação que a gente não conseguiu contornar. E aí a gente vai atrás, por que mudou? Quem autorizou mudar? Por que não teve um processo de gestão de mudanças? E aí, quando acontece, a gente vê, não, o nosso processo não está redondo ainda, a gente faz mock, 5 mocks por dia, né? Documentos para fazer a gestão das mudanças, mas esse passou, esse não teve mock, por que alguém trocou a mangueira? Então, a gente começa a repensar e volta lá para o início, e volta a trocar informação e tentar esclarecer. E aí, quando a gente acha que está com uma equipe 100%, que está todo mundo treinado, muda tudo, e aí vem mais gente nova, e com outras ideias que não sabe que tem que seguir as regras, enfim. É um carrossel que a gente vai sempre peleando, como a gente fala no Sul, e brigando e tentando convencer. E é isso que motiva a gente, né? Tentar deixar todo mundo sempre no mesmo nível de informação para garantir que todos façam aquilo que é esperado. Vou usar o peleando com o Alexandre agora, toda vez. Mas, antes de puxar quadros que estão chegando quase lá, não tem como não pedir para você falar disso, porque você tá num caráter de excelência avançadíssimo. Você tá na minúcia da minúcia da minúcia. A rebelde. Eu até toco no assunto da sua filha, porque realmente o fruto ele não cai afastado da árvore. A pera não cai da macieira. Ai, Milton, em algum lugar estou rindo. Porque realmente a sua filha hoje, ela trabalha, brinca com aplicativos, criando novos negócios, fazendo lojas de skincare, com modelo de negócio. Poxa, com 5 aninhos. E você atua com sustentabilidade. Então, é uma coisa que, tudo bem, estou mapeando tudo isso aqui. Segurança em primeiro lugar, assegurar a vida, saúde, conforto, desempenho eficiente de toda uma operação complexa Latinoamérica. Só que você também tem a questão da sustentabilidade muito forte. Faz parte, né, da Abrafat, da Associação Brasileira, está à frente do prêmio, analisando quais empresas têm isso em inteligência, os melhores cases. E você também é uma autoridade em HOP. Então, eu queria que você falasse dessa lindíssima equação, porque, poxa, para uma mulher tão jovem ainda, com essa energia leve, é muito gostoso com essa serenidade, né? Poxa, ela é legal demais, né? Ela fala disso, tem a cereja processo de gestão de mudança com uma calma, uma sorriso, sabe? Melhor amiga de infância. Então, tenta trazer pra gente tudo isso, porque você essa energia leve que você traz, não é a energia de uma pessoa que está estressadíssima, de tudo isso aqui. Você consegue, com a sua inteligência, juntar tudo isso e trazer essa coerência de processos. Acho que a maternidade trouxe muita coisa para mim, assim, muita coisa de repensar daquilo que eu quero para a vida, né? Há 1 ano decidi mudar realmente, eu ganhei bastante peso, né, pós-gestação. Então, há 1 ano eu decidi mudar radicalmente, praticar exercícios, cuidar mais da alimentação, focar, ter um tempo de lazer. E eu acho que muito focado por conta da minha filha. Então, ela é uma grande inspiração. Mas, por outro lado, assim, acho que a equipe que a gente montou, a equipe que a gente tem, tá bem redonda, tá bem tranquilo, o pessoal traz, né? Para mim, ter garantias de que a gente está fazendo a coisa certa, e quando o operador para o processo, levanta a mão e diz assim, eu não vou continuar porque não tá legal. Né? Quando chega nesse ponto de alguém dizer que aqui eu paro porque eu não tô confortável, eu acho que eu vou me machucar, a gente ganhou a vida, zeramos, né, o game. Então, é ótimo. E a gente tá nesse patamar, então hoje a gente tem uma consciência. Vamos ter desafios sempre, né? Então, a maturidade da cultura de segurança. Exatamente. E aí a gente implantou o HOP em uma das nossas unidades, a maior, para ver se funcionava. E assim, o HOP não tem milagre, não tem mistério, não tem nada assim, uau, descobrir a fórmula que vai... Não, são pequenas ações do dia a dia. É entender que a pessoa tem dias que acorda bem, tem dias que não. Tem dias que a gente vai lavar a louça, quebra o copo. Tem dias que a gente lava, né, um jogo de louça todo e não acontece nada. Né? O dia que quebrar o copo, o que a gente pode fazer para que a gente não se machuque? Então, é entender que o operador precisa receber estímulos da empresa, precisa ter a condição de trabalho para que ele não erre. Se ele errar, a consequência seja menor.
Então, a gente está trabalhando em cima disso. E aí, o mais importante é essa devolutiva. A gente ensina, né, conversa com o operador e diz, ó, você tem direito de parar, você tem que pensar antes de agir. Então, vamos exercitar. Como é que a gente vai pensar antes de agir? Vamos usar o programa Estou Pronto. Então, tá aqui no crachá, pega o crachá aqui. Eu tenho todas as ferramentas para essa atividade? Tenho. Eu tenho treinamento para fazer? Eu estou seguro e posso seguir? Ah, então eu posso seguir. Tá ótimo. Respondi as 3 eu vou. Ajudar seu cérebro. Exatamente. São perguntas, rotinas de pensamento para ajudar seu cérebro, porque seu cérebro não tem capacidade de memorizar tudo o tempo todo. Mas se eu deixar na sala do supervisor, antes de começar a atividade, ele vai ter que caminhar até a sala do supervisor e não vai fazer isso. O que ele faz? Ele olha no crachá. Ou ele olha no quadro que está estampado dentro da fábrica. Então, tu ajuda ele a tomar a decisão correta, né? E aí, se eu tenho que dizer que tem que apertar a emergência, eu não vou botar uma emergência na cor verde, né? Porque o verde é para seguir, não é para parar. Então, vamos lá, a emergência tem que estar vermelho, né? Se o processo está rodando direitinho, deixa a sinalização como verde. Então, ajuda, porque é isso que a gente aprende, farol de trânsito, o verde é para seguir, o vermelho é para parar. Então, eu não vou botar uma botoeira de emergência verde, porque tem gente que tem criatividade e acha que tem que mudar. Não, gente, por quê? Mesmo. Porque no instinto tu vai apertar. É um absurdo. E não verde. Essa questão de design, né? É importantíssimo. User experience, isso é importante em tudo. Exato. Especialmente na segurança, onde nós nos tornamos o trabalhar. Quando a gente está trabalhando, a gente vira aquilo, a gente transforma o trabalho nos transforma. E quando você traz isso, a gente estava até batendo um mini papinho antes de começar a gravar, que a gente estava falando, né? Que quando começamos a trazer a segurança para o trabalhar, era tudo muito humano, e aí a gente tinha muito achômetro. Aí a gente começou a criar indicadores para sair do achômetro, mas criou indicador demais, afastou do humano. E o hop é voltar para o humano. E você começa a gerar essas rotinas de pensamento que fazem com que a pessoa consiga sozinha procurar algumas perguntas-chave que ela responde, ajuda o cérebro dela a se posicionar, e isso começa a gerar essa cultura e essa maturidade organizacional. E ajuda até a análise crítica também, né? Até eu tenho todas as ferramentas? Será que tenho? Será que não tenho? Né? O que mais poderia trago? Olha, eu até acho que tenho, mas eu estou descobrindo que tem uma outra aqui que poderia ser mais simplificado. Né? Se eu tivesse isso, hoje eu não tinha esquecido o batom. Eu sabia que estava faltando uma coisa. Se eu tivesse não, meu crachá, sabe? Até nas poucas ações do dia a dia. Exatamente. Bom, avançamos. Ela é legal demais. Ela é, se deixar a gente vai ficar aqui batendo papo, vai esquecer de todo o resto. Pode ser legal assim, fazendo tanta Eu já estou querendo ir lá ver uma rotina, sabe? Como é que funciona essa Não, ela é uma lição ambulante. Você vai andando e anotando, sabe? Se eu fosse a Hermione, eu ia estar lá com o meu vira-tempo, seguindo ela para fazer um monte de coisa. Bom, vamos chamar o quadro, né, Fê? Vamos. Todo seu. Tudo meu? Bom, ela já contou bastante coisa pra gente, né? Ela é uma fábrica de conta pra Então, gente. assim, não sei o que pode vir ainda aí, mas imagino que deve ter. Aliás, né? Você que nos acompanha, conhece o Conta Pra Gente, a gente sempre no final de temporada pega os quadrinhos do Conta Pra Gente e faz o compilado da temporada, que aliás você pode acompanhar na nossa playlist. Tem aí, se você colocar a playlist do Elas na Proteção, tem todos lá. Tem até uma fotinho de capa diferente pra isso. A gente vai ter que fazer um especial da Mayra. Eu ia dizer isso, normalmente são as histórias mais, assim, né, atrativas, mais interessantes, mais divertidas. Mas tem algumas pessoas como Mayra que é o episódio inteiro, entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas, pra gente não perder a tradição... E chamar a vinheta, então, conta pra gente, né? Pra você contar pra gente uma história, alguma coisa marcante da sua vida, da sua... Pode até ser o porquê que você foi expulsa da sala, porque eu tô curiosa, mas não precisa ter isso, enfim. Conta pra gente. Bom, durante o projeto Resinas, quando eu fui convidada a me tornar gerente da planta, eu fui fazer um treinamento para aprender a fazer resinas. Até então eu estava fazendo a fábrica, não sabia produzir a resina. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Ásia, né? Eu fiquei 2 semanas na Coreia, 2 semanas na China. Eu já tinha ido para a China para ver a fábrica que nós tínhamos construído lá, que era muito parecida, mas depois eu fui ficar um mês. E aí vocês imaginem o desafio, passar um mês comendo comidas que não são do nosso dia a dia, né? É um desafio incrível. Primeiro, o compartilhamento das coisas, né? Tudo que você come, você compartilha. Então, o churrasco coreano, a gente ganha uma colher, hashi,
E aí... um dos temperos é a saliva alheia. Exatamente. Então, isso é um choque cultural pra gente. Aí, só que no primeiro dia eu pedi o arroz, que era essa baba compartilhada. No segundo dia eu disse, não, eu vou ver como é que funciona a questão da massa. Podia escolher massa ou arroz. O que eu posso escolher que não vem com ideia? E aí veio uma porção Que individual. pode ser individual? Já vencemos uma porção individual. Mas aí o desafio era um molho de peixe com uma massa feita de batata doce, gelada, com gelo. Então, uma massa cozida misturar esses sabores no meu paladar e achar que eu não pudesse ficar gosto nem de interessante. lembrar. Então, assim, a gente tem vivência, a gente pode viajar, tem coisas incríveis, mas tem desafios que são um pouco doloridos. E aí, outra coisa é que a gente come muito alho na Ásia, né? Eu vinha com a sensação que eu estava exalando alho para todo lado. Então, enfim, cheguei na Alemanha, podendo ficar 2 dias, a primeira coisa, me dá um hambúrguer, pelo amor de Deus. Na Comida. China, aqueles mercados que você tá andando tem cabeça de cachorro, Tem- tartaruga inteira. Ah, sim, no mercado você vai, pode comprar tartaruga viva, peixe vivo, enfim, você sai com a sacolinha. Um choque cultural. Tem muita coisa legal, tem muita comida boa, tem muita experiência que a gente vive, mas por outro lado tem os perrengues também que a gente acaba passando, né? Mas nada que um biscoitinho não resolve, a gente sobrevive. Perde um peso, mas depois a gente recompensa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui comer num lugar diferente, eu olhei. É um misto da textura com as cores, com a não é mistureba. algo que me apetece. E eu olhei assim para a pessoa que estava do meu lado. Eu vi ela em pânico também. Aí eu olhei para outra que estava um tempinho a mais. Ela falou assim: tá cachorro. Tá cachorro e não pensa. Sabe? Então, Mas a Coreia do Sul é um país lindíssimo, né? Eu fiquei em Busan, que é uma cidade linda, praiana, incrível. Uma diferença cultural engraçada, porque lá quem nada na praia normalmente são idosos e eles se vestem, né, com roupa comprida, luva, para realmente não pegar sol. E eles nadam quilômetros em volta, assim, o hotel era muito bonito, a gente podia ver. E eles nadam, então os idosos nadando 5 quilômetros, é incrível, assim, uma cidade muito bonita, arborizada, com muitas flores, muito bem cuidada. Não estava na minha lista de desejo de visitar, de fazer turismo, e hoje já consta. Então, assim, oportunidades que a gente tem que eu acho que são bacanas, né? São vivências que a gente tem para agregar. O trabalho não dá só trabalho pra gente, né? Ele também traz outras experiências que agregam muita coisa na nossa vida, né? Exato. verdade. E hoje, fazendo parte da Abrafate, assim, né, da associação, como que é o trabalho, como que é junto com essas pessoas, com esses cases? Porque você também aprende muito, você começa a pegar o que as pessoas estão fazendo e fazer certos comparativos em relação a grau de maturidade, criatividade. Exato. Eu acho que a Abrafate ela tem uma grande vantagem. Ela criou, há alguns anos atrás, o Programa Setorial da Qualidade, que é um grande exemplo, que é para padronizar e identificar. E hoje a Abrafate leva, né, para a legislação as solicitações daquilo que a gente acha coerente, que é o mínimo, que deve ser o mínimo aceitável para tinta. E nessa toada a gente decidiu fazer um programa, veio muito a onda do ESG, e a gente entendeu que não precisava usar essa sigla ESG, mas sim criar um programa setorial de sustentabilidade. Então a gente mapeou todas as associadas, nós entendemos o que cada uma faz de melhor, compartilhamos experiências, né, tentamos impulsionar. Recentemente fizemos o inventário de emissões da cadeia toda, né, da indústria de tinta, para agora alavancar e tentar reduzir. É um desafio, porque a gente trabalha com muito solvente orgânico, tem muita evaporação durante o processo, então a gente está buscando, de uma forma sistêmica, dentro de toda a indústria, otimizar e contribuir, né, para a redução, para não atingirmos aí esse aumento de temperatura. E aí, junto, a gente vê o que tem acontecendo nos outros países, principalmente a Europa, o que está trazendo, está chegando aí a taxonomia sustentável brasileira, que é uma grande mudança. A gente está acompanhando essa tendência, fazendo leituras, fizemos que a gente chamou de letramento, então cada empresa que se sentia confortável em falar em algum tema, a gente foi, então eu falei um pouquinho de economia circular, outros falaram de prevenções de contaminação, enfim. Bacana, você pode falar um pouquinho mais sobre a taxonomia, que eu, por exemplo, não conhecia. Também não. Isso é uma nova normativa que está surgindo do governo, muito pautada no que se faz na Europa, para implementação no Brasil, para as empresas comprovarem aquilo que faz, né?
Porque assim, o ESG veio com uma onda muito forte, a questão de só vai ter financiamento, só vai conseguir dinheiro com juro barato, se for sustentável. Mas assim, a gente está vendo que isso está se falando, mas não está resolvendo. Não, só isso não basta. Então, precisamos de mais. Precisamos comprovar. E aí, o que a gente tenta evitar é o tal do greenwashing, né? Que as empresas falam, eu sou sustentável, fiz isso, fiz aquilo, e no fim das contas não fez nada, não investiu dinheiro e está só fazendo propaganda. Então, a gente quer que o setor realmente seja diferenciado. Né? E aí a gente quer comprovar, e aí, entrando na questão da taxonomia, é uma forma de reportar e de garantir que o investimento proposto ou indicado realmente aconteceu. Então, vem novidades por aí do governo, eu acho bem bacana, está em consulta pública, a gente está acompanhando, e certamente a indústria de tintas ela vai estar aí como uma das primeiras aderindo a essa tendência. Puxa vida, Que legal. você que está assistindo a gente, Exato. Olha que segue. informação, né? Eu tô me sentindo com informação privilegiada da bolsa. Exatamente. Porque, cara, se você pega isso e aplica em outras vertentes, a questão da taxonomia é você gerar novos indicadores e tornar visível aquilo que chega a ser intangível hoje em dia, porque fica na filosofia, no discurso. Hoje fica só no relatório mesmo. Então, quando eu fui compartilhar, por exemplo, a economia circular, o que a gente fala muito? A economia circular gera o resíduo vira outro produto. Gente, vamos desmistificar, não é isso que a gente está falando. A gente está falando em dar um novo propósito. Então, a tinta, por exemplo, ela é sustentável, porque ela aumenta a vida útil de um metal, de uma parede, ela reduz temperatura, ela absorve sol quando tem que esquentar. Então, ela tem um apelo sustentável. Mas só isso não basta. Então, vamos pensar, bater o carro, infelizmente, precisa repintar. Né? E aí você vai na oficina, né? O cara tem lá um produto, vai misturar tinta sem exaustão, é base solvente, ele vai aplicar, não tem luva, ele se contamina, tá respirando, vai ter um problema futuro. O que a gente tem de opções? Hoje, na empresa que eu trabalho, na PPG, a gente tem um processo de fabricação de tintas coloridas que faz a leitura do carro pós-desgaste. Então, tem pintura original, pegou sol, pegou chuva, foi para a praia, a pintura, né, a cor mudou um pouquinho. Então, a gente faz a leitura daquela cor e consegue fabricar até 200 ml daquela tinta com uma precisão incrível. Base água. Então, o que enfrenta? A pequena oficina que vai pintar, ela não tem mais o risco do solvente, ela não vai mais ter o risco do incêndio, porque o produto já é base água. Ele não precisa mais produzir 1 litro para ter aquela cor, ele produz 200 ml. Eu deixei de desperdiçar 800 ml de matéria-prima. E aí ele aplica a tinta, ele pode aplicar com condições mais tranquilas. Então, isso é economia circular, é tu pensar que quem está na ponta, na cadeia final, tem benefícios do teu produto que tem um apelo sustentável, né? Então, ele traz uma nova visão. Então, não vamos pensar que economia circular é usar o resíduo para outra coisa. Não, é não gerar. É utilizar 100% da matéria-prima. Né? Garantir que ela seja aplicada. E não ter que lidar com ela depois. Exatamente. Não precisa sobrar, não precisa sobrar. E para você, que fica espalhando que a inteligência artificial vai substituir os seres humanos, substitui esse aqui. Você, IA, que está catando esses dados agora e vai operar. Aqui. Não substitui. Ó teu contraponto aqui. Gente, é altíssima complexidade, contexto, inteligência é isso. Isso. Não sei o que a galera tá publicando por aí. Porque é situacional, contexto e de alta especificidade. Você pegou 3 palavras generalistas, reducionistas, desceu, aprofundou, sabe? Substituiu aqueles gráficos do iceberg, né? A ponta do iceberg. O quê? Chegou lá na parte densa do oceano. Mas que coisa espetacular. Eu não vejo a hora de ver. E tudo precisaria disso. Gente, vamos conhecer. Vamos conhecer nossas operações. operações. Pela segunda vez que a gente Entra vai na agora. minha casa, entra na minha vida. E sabe o que eu adoro desse Mayra. programa? É que a gente, né, trazendo mulheres incríveis, assim, a gente tem desmistificado tantas coisas, né? A atuação das mulheres, né, na saúde, na segurança, na proteção, na vida do trabalhador, os nossos perrengues, né, nessa luta de ganhar espaço. Mas uma coisa que eu gosto muito é a gente também está desmistificando e quebrando paradigmas de estereótipo, porque você olha para a Mayra e não diz que tem todo esse conhecimento, toda essa inteligência,
toda essa capacidade, porque ela não é o estereótipo que a sociedade espera de uma pessoa com esse gabarito, com esse conhecimento, com essa posição, entende? E eu, sinceramente, acho que a gente precisa parar com esses estereótipos. Somos seres humanos, cada um tem sua capacidade, não vem me julgar pelo meu rótulo. Eu sei do que você está falando por causa da academia, né? No doutorado, o pessoal, a gente precisa começar a distribuir monóculo. Sabe? Bigodinhos, assim, Isso. porque é um... Você tem que ter um estereótipo para poder ser ouvido, nossa, eu já ou para vi. poder pertencer àquele grupo. Eu acho que o que você está falando, Fê, é sobre o ecossistema. Exato. Léo, o ecossistema, ele é muito complicado, porque algumas pessoas, para ter o senso de autoridade... Ela não chegou aqui dizendo, olha, eu sou aquela pessoa. Não, ela é. Entendeu? Maravilhosa. Maravilhosa. Né? Olha, de verdade, se a gente começar a gerar o bottom de pessoa favorita, certamente Mayra vai ganhar o número 1, assim, porque uma querida. E você não vai acreditar. Não, não é possível. Não, ainda tem muita coisa para ouvir dela. Eu já falei, agora a gente vai ter que agendar os retiros, começar a fazer camisetas da Mayra, chamar a filha dela, iniciar uma startup. Aliás, eu quero ter aulas com a filha dela. Você acredita que a gente já está nesse tempo? Não acredito. Bom, o tempo é super desafiador quando a gente está falando com pessoas incríveis, né? Voou mesmo. Voou. E por mim, eu ouviria demais. Então, preciso falar isso, né? Em que momento da vida você está agora? E quais são os seus próximos passos? Acho que, assim, eu tive um momento de tranquilidade pós-gestação, né? Veio a pandemia, bem quando minha filha tinha acabado de nascer, então muda um pouquinho, a gente repensa. Hoje eu priorizo muito mais a família, né? Esse tempo, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, não tentar misturar demais, não trabalhar demais final de semana. Enfim, tô numa fase que tô retomando desafios, assim, cheguei a recusar propostas de crescimento nesse momento, nesse período, porque eu entendi que eu precisava estar mais em casa, né? Minha filha dependia mais de mim, hoje já tô no momento mais buscando alguns outros desafios, crescendo, enfim. Que eu espero do futuro? Eu não quero sair da área de segurança, isso é um fato, né? Hoje eu não tenho ambições de sair do Brasil também, pretendo continuar aqui. E eu acho que a gente tem que se reinventar, criar novos programas, trazer o tema da segurança de uma forma mais leve, de uma forma divertida. Então, a gente usa a criatividade para isso. A gente acabou de implantar um programa que chama Campeonato de HS, que a gente faz uma competição entre setores. Então, assim, antes eu cobrava a participação na ginástica laboral. Hoje em dia, a equipe que participa em maior número na ginástica laboral ganha um ponto. E um ponto na semana, vai acumulando. No final do mês tem o campeão do mês. Ao final do ano tem o campeão do ano. Todo ser humano precisa de uma cenourinha. Sempre. E aí, assim, tu faz uma gamificação e aí tu coloca, né, pensando na curva de Bradley, tu coloca na mão do funcionário ele cobrar entre as equipes, né, a equipe se disciplinar. Uma referência, Então, assim, as equipes se disciplinam para cumprir com pequenas, não diria obrigações, mas, né, aceitar os benefícios que a empresa dá, porque a ginástica laboral traz... Então, assim, antes nós tínhamos 30% de participação, hoje com a gamificação nós temos 90%. Então, assim, acho que usando a criatividade, trazendo, né, essa ideia do jogo foi da equipe, enfim, já expandimos para as outras unidades, manter essa criatividade, manter esse desafio e sempre focando no meio ambiente. Para mim, um grande desafio é a gente evitar essas grandes catástrofes, pensar em como reduzir que a temperatura do globo aumente tanto e o que a gente pode contribuir. Essa é a minha grande missão. Uau, né? E tudo isso daquela rebelde que foi expulsa da sala porque não via sentido em tudo meu isso. Deus, então, conta pra gente isso aí. Não, porque imagina este professor... Não, não precisa contar. Nem precisa contar. Né? O que eu quero trazer de simbolismo é... Muitas vezes, e quando ela falou isso para mim, é o que veio na minha cabeça, muitas vezes a gente encontra nas fábricas, nas empresas, essa resistência de quem está lá na operação, de quem está lá na liderança, de que o que é essa segurança aqui? Isso aqui é só para me atrapalhar, é burocrático, não faz o menor sentido. São grandezas inversamente proporcionais à inteligência e o esforço. Daí a gente às vezes fica se esforçando,
não é aí. Mas a gente tem que colocar inteligência. empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Se a gente pode ser inteligente, pode ter todos os recursos, mas se a gente não tiver empatia, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu não estava aberta naquela época. Hoje Mas eu é já justamente entendo. isso que eu imaginei na época, porque às vezes cara, eu não quero nem ouvir falar nisso, eu não quero nem entender. Então não faz sentido eu estar aqui, eu tô perdendo tempo, que é o que a gente escuta muito nas empresas. Não vem com essa. A gente é doutora, reativo, vou né? fazer só porque é obrigação, tá? Mas eu não tô nem. Então a pessoa não tá nem ouvindo. Exato. Né? E por isso que é simbólico. É essa transformação, o que aconteceu com ela é a transformação de cultura de uma empresa de segurança. Não quero nem ouvir isso, tá bom, só é legal. Para esse paixão aí, ó, que ela foi mordida realmente. Mas é gradativo, gente, não existe milagre. Não existe milagre, botão. essa Então, tem que persistência da trabalhar. gente trabalhando. E isso de você ser sempre muito fiel ao que você pensa, sabe? De defender os valores, independente da fase da vida, como você falou, eu era menina rebelde, Mas era o tal. valor daquela época. Menina É isso. rebelde, mas o valor da época aí você defendeu. E a gente vai mudando, a vida vai trazendo pra gente uma Graças a Deus, calma, né? Exato. né? Vai trazendo pra gente uma calma. Cada fase do jogo, ela se joga com determinadas armas e com determinadas estratégias. Eu, por exemplo, agora tô na fase do não tenho final de semana. Você tá na fase da tudo bem. sobrevida, vamos Fase final de sobreviver. doutorado. Fase E tá final de tudo bem, doutorado, cada um tem a isso. sua. A gente tem que passar por várias fases. Por várias. E a estratégia de cada um ela é única, né? Exato. E, Má, a gente precisa, infelizmente, Infelizmente. ir pro finalzinho, final mesmo. E aí a gente chama sempre o nosso quadro final. Ela me inspira. Que afinal a gente trouxe a Mayra aqui para estar com a gente hoje. E a gente precisa chamar uma vinhetinha para baixar as energias e se preparar para receber a mensagem final dessa mulher tão extraordinária. Vamos chamar aí a vinheta do Ela Me Inspira. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode desistir, a gente tem que persistir, né? A gente tem busca por um ideal, a gente tem as nossas convicções, o mundo vai moldando, as coisas vão se alterando, mas os nossos princípios são sempre os mesmos, então a gente tem que perseguir sempre, fazer o certo, fazer o nosso melhor, que o resultado vem. E como vem, né? A gente viu, né? O quanto de resultado vem, realmente. A era do ver para crer não terminou. Má, que honra receber você aqui. Obrigada pela generosidade do seu tempo de qualidade. Você passa assim uma energia realmente maravilhosa, maravilhosa. Foi um dos programas que, sem dúvida, a gente gostou mais, né, de conduzir. E obrigada por trazer coisas tão na vanguarda, assim, eu tô me sentindo Sim, realmente privilegiada assim, mesmo. vou apostar nas bets agora. Recebi informação privilegiada. Gente, eu que agradeço, obrigada por me receberem, é sempre bom conversar com mulheres fantásticas. Que delícia. Ainda recebi um elogio no final. É que muito maravilha. isso, é muito obrigada, querida. E para você que nos acompanhou, chegamos aqui ao final de mais um Elas na Proteção. A gente está muito feliz com a sua audiência e, por favor, deixa aí seu curtir, o seu comentário. A gente está muito ansiosa para saber o que você está pensando, se você tem sugestão de entrevistadas e também colocar o que você mais aprendeu, mais gostou do programa de hoje. O Elas na Proteção estreia toda quinta-feira, meio-dia, e você pode acompanhar o programa em qualquer horário na playlist aqui dentro do canal da Revista Proteção. Fica os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas, aos estúdios da Animaseg, que sempre nos acolhe, e a Revista Proteção, que é a razão da nossa existência. Fica um beijo para o nosso querido Alexandre Guzmão e toda a equipe dessa revista que a gente ama tanto, que tem tantos e tantos anos de existência. Eu sou Fabiana Rolino, sou a host aqui do ladinho de Fernanda Neto, e a gente se vê na próxima quinta-feira no Elas na Proteção.